E aí pessoal, sejam bem-vindos aqui comigo no canal John Financeiro. Quero falar aqui com vocês sobre a situação do Brasil e eu já começo falando que estamos ferrados. Isso mesmo, a nossa situação é bem complicada e eu vou mostrar algumas coisas aqui que comprovam isso e o que deve ser feito no final desse vídeo. Então, sem demora nenhuma, eu já quero tratar aqui com vocês porque a situação do Brasil é muito perigosa e muito caótica. Vamos lá, em termos econômicos, essa é a realidade, que não tem como esconder. Para quem não conhece muito de economia, basta entender esses tópicos aqui que você vai compreender a realidade do Brasil. Vamos lá. Primeiro, um pacotinho que foi nos apresentado. Pacotinho da economia de aí poupar, né, 70 bilhões. Gente, isso daí é uma cosquinha diante do monstro, né, que a gente tem aí chamado inflação, do monstro chamado déficit fiscal, né, que são as contas públicas que não estão em dias, né? As despesas são maiores que as receitas. Esse pacote visando aí trazer uma economia dos gastos, né? Na verdade, ele não vai se sustentar por muito tempo e já nasceu morto, né? Esse pacote da economia por causa desses aspectos, né? Que aspectos são esses? As despesas são muito maiores que 70 bilhões. 70 bilhões é só uma marolinha. Não vai aí resolver a situação. E já nasceu morta essa proposta e é o próximo tópico que agora eu falo com vocês. Selic a 14,25, segundo fator porque estamos ferrados. Selic a 14,25 já é a sinalização do Bacen para março de 2025. Daqui a 3 meses, pessoal, faço esse vídeo em dezembro, né, dia 13 de dezembro. Então, o Banco Central já sinalizou que ele vai levar a Selic para 14,25. E isso daí é muito preocupante, o empresariado não vai aguentar, certo? O empresário ele vai precisar emprestar seus recursos, rolar suas dívidas e as empresas não aguentam. Começa então um ciclo aí ruim para a indústria, as empresas e consequentemente a gente pode ver aí até demissões em massas acontecendo, igual Dilma em 2016. Vamos lá, vamos continuar aqui. O principal fator para a gente estar nessa situação é os déficits das contas públicas, tá? Por que, pessoal? O déficit da conta pública está deficiente, está complicado realmente, porque as despesas elas são bem maiores que as receitas e o governo está inserindo mais impostos, gerando mais impostos e não consegue conter o rombo, porque é necessário cortar despesas. Então, o déficit aí nas contas públicas, ele deixa a desejar, certo? Ainda temos a relação dívida-PIB, então o governo brasileiro está olhando só para o PIB. PIB não é o único indicador que existe na economia. A relação dívida-PIB ela está estrondosa, está crescente e diferente do que estava em 2016. Aqui a gente está numa situação muito pior devido aos gastos aí públicos estarem desenfreados. Então, nosso déficit público é muito alto e nem os impostos, as taxas que já estão enormes aí, cada dia estão inventando mais, está dando conta do recado e está dando conta aí de cobrir o rombo. Outra situação porque estamos ferrados, 2016 era o dólar R$4. Eu lembro, eu sou dessa época do mercado financeiro que em 2016 ninguém podia nem falar que o dólar ia para R$4. Existia uma perseguição, estavam dizendo que estavam jogando contra o governo e naquela época uma analista foi falar que o dólar ia para R$4. Até demissão foi solicitada para aquela analista econômica. Mas aí ela estava certa na situação, o dólar foi para R$4. Lá em 2016, falar em dólar R$4 era um pecado. Hoje o dólar está em R$6 em 2024 e na relação aí de 2016 para 2024, quase aí 10 anos depois, a gente tem um dólar muito mais caro, aí prejudicando mais ainda o nosso país e provando aí porque estamos ferrados na situação econômica atualmente. Outra situação, Trump 2025, Trump vai assumir e as medidas protecionistas do Donald Trump, elas vão aparecer em busca de taxar, ele vai levar a economia americana, vai fortalecer o dólar e com isso, o que acontece? A nossa economia tende também a sentir os impactos disso. Não havia um Donald Trump em 2014, então agora a gente tem aí um Donald Trump versão 2,
e isso daí tende a impactar também o Brasil. Vamos ao próximo aqui, rolagem da dívida. Vamos entender essa situação aqui, ó. Atualmente a nossa Selic está 12,25 no momento que eu faço esse vídeo e o Banco Central já sinalizou que deverá aumentar aí mais 2 pontos percentuais. E o que acontece? Ela vai para 14,25 possivelmente na reunião de março, já para dar um choque no mercado e dizer que ele está aí buscando com essa política monetária frear a inflação no Brasil. E o que eu quero dizer para vocês? Com isso, cada 1 ponto percentual que aumenta a Selic representa 45 bilhões de rombo só da rolagem da dívida, o que o país tem que pagar, né, os juros da dívida, e isso é levando em consideração se ficar 12 meses, né, aquele valor ali da Selic por 12 meses, então vai acrescentar aí, acrescenta 45 bilhões em cada 1 ponto percentual que aumenta a Selic. Então olha o tamanho do buraco, pessoal. Esses 2% já vai ser quanto? Vai ser já 90 bilhões. É por isso que o pacotinho da economia não tem lógica em querer só aí economizar 70 bilhões, porque só a rolagem da dívida vai vir aí já 90 bilhões, já engolindo, né? Engolindo os 70 bilhões aí que o Ministério da Economia quer aí economizar. Tá vendo como não tem lógica isso? Então falta um pouco de estudos aí relacionado ao que é de fato aí o que o país precisa, né? O que de fato o país precisa, que é um choque de realidade, um choque na carne, de corte de despesas. Só assim a gente vai sair desse buraco. Mas todas essas relações que eu falo aqui é se e somente se não fizerem nada para cortar despesas, não tiver um choque de realidade, né? Com a questão do que realmente para onde realmente o país está indo, todas essas coisas aqui vão acontecer. Então o cenário é esse, o estrangeiro já está caindo fora. Então o motivo do dólar estar a R$6 é porque o estrangeiro jogou a toalha, gente, já saiu, e quando ele sai, o que acontece? Pouco dólar na praça, e o preço do dólar então dispara para R$6. Ainda tem o Trump aí com essas questões, né? Então o estrangeiro tira seu capital daqui e leva para países mais seguros, porque aqui em Brasilândia está esse risco, né? Esse risco político, esse risco econômico, e o estrangeiro não quer tomar esse risco nas costas, não vale a pena. Então ele sai, o dólar eleva-se, dispara, e é o que a gente está vendo, a divisa americana em R$6. Então, por que estamos ferrados? Porque se nada for feito, esse dólar vai para R$7, tá? Analistas já estão falando isso, que o dólar tem espaço tranquilo para ir para R$7. É o que a gente vai ver se nada for feito concernente a um corte na carne referente às despesas públicas no Brasil, tá certo? E outra situação, as empresas, pessoal, elas não resistem a uma Selic em 14,25%. Tá? Não vão resistir. Então é por isso que nós estamos ferrados. O Banco Central já sinalizou que isso vai acontecer. A taxa de juros básica da economia vai para 14,25. As empresas, né, a indústria não vai aguentar, certo? E é por isso que a gente também está aí nessa situação, porque já está sinalizado que vai para 14,25. Certo? As empresas precisam captar recursos, precisam rolar suas dívidas e não vão aguentar esses juros altos, né? Porque os juros, base da economia, serve como referência para os seus empréstimos, para a rolagem das suas dívidas, e é um juros alto. E eles vão ter que repassar isso para onde? Para o produto final. O produto final vai ficar mais caro, e quem vai pagar a conta no final é você e eu. Então, inflação de novo. Outro motivo porque a gente também está ferrado, certo? Porque a gente pode aí ver tranquilamente, pessoal, um dólar R$7 e uma inflação IPCA em 6%, gente. Isso é tranquilo de se chegar caso não seja feito nada concernente a um corte na carne das despesas do Brasil. Então é notável que isso daí vai chegar se nada for feito. Vamos lá, continuando aqui. Uma relação entre 2020 e 2024 agora, a gente tinha uma Selic, pessoal, batendo ali 2%. Você sabe o que é Selic? É 2%. O juro real disso não dava nem rentabilidade positiva. Era uma rentabilidade negativa que o investidor tinha aqui na renda fixa, nos títulos públicos brasileiros, devido a Selic bater 2% antes da pandemia, né?
Depois a pandemia explodiu, aí acabou o ciclo de baixa da Selic, eu fiz até um vídeo na época sobre isso, né? E a gente teve um ciclo de alta iniciando-se aí na Selic para conter a inflação da pandemia. Então agora a gente está com 12,25 sem pandemia, gente. Olha o porquê estamos ferrados, certo? O comparativo é incrível. Aí o Banco Central, elevando essa taxa para 14,25, vai ter que pagar mais, né, de juros de dívida. Aqui um juros de dívida sendo pago a 2%, dá juros negativo, né? O juro real fica negativo. E agora, com 14,25, o incremento de cada um ponto percentual tem um rombo de 45 bilhões na rolagem da dívida do Brasil. É muita grana. Então o país não vai aguentar, o país respirando por aparelho, já está na UTI. E a gente precisa acordar e entender o que está acontecendo. É por isso que o brasileiro parou de assistir futebol, de certa forma, atrás de carnaval, porque, ó, olha aí, ó, enquanto as coisas acontecem, a gente estava só no entretenimento. Então o brasileiro acordou para a realidade, foi buscar a família, foi buscar Deus, foi buscar a pátria, foi buscar entendimento da economia, foi buscar ler, para ele não ser enganado e ele votar bem, certo? Então, olha a nossa realidade. E por último, né, a gente vai falar aqui do dólar a R$7, que a gente já citou, e a gente tem aí o Bacen 2025 com o Galípolo. E a pergunta que se deixa aí para vocês no ar é: o Galípolo vai aguentar a pressão política? Porque se necessário for aumentar mais a Selic de 14,25 para 15, ele vai aguentar a pressão política, dado que ele é uma indicação política do atual governo? Então é de se pensar. Então é por isso que estamos ferrados, porque 2025 promete muita coisa, tudo isso aqui vai explodir em 2025, vai ser jogado no colo do Bacen para ele lá ter que gerenciar. Então ele vai estar numa situação muito mais difícil para poder conter essa inflação galopante, todos esses dados econômicos que estão chegando aí, essa pressão internacional dos Estados Unidos, a pressão interna do empresariado, da indústria, do comércio, de serviços, etc., da inflação, né, aumentando em tudo que é buraco. Então é complicado, o Banco Central vai ter um desafio muito grande para 2025. E é por conta desses fatores aí políticos, econômicos, históricos, sociais, que a gente observa aqui, né, a gente então aí pode aí bater o martelo e dizer que estamos ferrados. E só uma coisa para nos ajudar, primeiramente é Deus, né, para nos ajudar a sairmos dessa situação. Em segundo lugar é trabalho e corte na carne das despesas desse país, porque só assim a gente vai ter um equilíbrio nas contas públicas. Tá certo, pessoal? Um abraço, obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Até a próxima aqui no canal John Financeiro. Valeu!